Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 29 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 19 minutos. No Brasil, 5 e 19 da manhã. Então, gente, aqui com esse pump agora dos últimos minutos, a BTC chegou a fazer a máxima em 28.164 há poucos minutos atrás. Abrimos mais um candle aqui no 4 horas. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Aquela nossa figura em W aqui, com aquele fundo duplo, com a mega agulhada de anteontem, onde a gente fez a mínima em 26.508, está meio que se confirmando. É muito provável que a gente já tenha startado a onda 3. Aqui no diário segue vigente ainda uma cunha triangular. Os topos ainda estão descendentes, os fundos ascendentes. Então fica no radar a possibilidade da gente continuar acumulando nessa cunha triangular. Para poder revogar esse triângulo e oficialmente iniciar a onda 3, que vai levar a BTC para um patamar acima de 32, já que iria bater 31, 32 se a gente estivesse ainda numa onda 1. Como a gente quase deu um beijinho aqui na mediana do canal de Keltner, isso aqui tá com cara de onda 2. E aí a onda 3, como ela tem que ter a mesma dimensão que a onda 1, ela tem que guardar uma proporcionalidade dimensional com a onda 1, é bem provável que agora a gente bata num patamar entre 32 e 34, para depois criar, aqui vai ser a nossa onda 3, né, que vai levar para 32 ou 34, depois vai fazer a onda 4 e a onda 5 vai bater num patamar acima de 40 mil dólares, mas fica para uma análise a posteriori. O fato é que a nossa acumulação aqui, para poder ficar revogada essa figura de acumulação e iniciar oficialmente a onda 3, a gente teria que superar o topo do dia 22 de março, que está em 28.868. Todos os sinais na sala de sinais, no copy trade, todos fecharam no lucro. Foi gain e lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar hoje sinais na sala de sinais e no copy trade, porque agora a BTC está muito esticada, mas ela com certeza vai prestar continência aqui para o patamar da VWAP. Ela deve dar uma agulhada para continuar a sua pernada, e nessa a gente coloca os sinais e vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o Mike Novogratz, da Galaxy Digital, o bilionário Mike Novogratz, diz que o governo deveria temer a inteligência artificial e não as criptomoedas. O CEO da Galaxy Digital disse que os reguladores norte-americanos não entendem nada de criptoativos, muito menos os congressistas. E as retiradas, o withdrawal das ETHs estaqueadas na Beacon Chain, antes da fusão dos dois consensos, antes da fusão imposta pela Ethereum Merge, vai poder ser realizada a partir da atualização Chapela, que na verdade vai ser um grande fork na rede. Muitos engenheiros e devs estão ansiosos pela atualização Chapela, que na verdade é a fusão da atualização Xangai com Capella. O fato é que praticamente uma nova blockchain está sendo criada a partir desse fork, porque esse stake feito na Beacon Chain, ainda sob o consenso Proof of Work, tinha travado as ETHs estaqueadas, e com a bomba de dificuldade, porque o que aconteceu com a Ethereum Merge é que eles fundiram os dois consensos. Num ato subsequente, eles impuseram a Difficulty Bomb, a bomba de dificuldade, que elevou a dificuldade do consenso Proof of Work para um patamar infinitesimal. E o que aconteceu? Isso aí, um alarme meu de trade. Para um patamar infinitesimal. E o que aconteceu? As ETHs estaqueadas por esse consenso acabaram ficando bloqueadas. É praticamente uma nova blockchain que vai surgir na rede Ethereum a partir do fork Chapela. E a senadora Elizabeth Warren está pressionando o Senado para proibir a autocustódia de criptoativos. Segundo ela, a autocustódia de qualquer divisa, independente de terceiros do setor bancário, por exemplo, é sim uma ameaça ao dólar norte-americano. Agora sim a BTC e o mundo cripto encontrou um ponto de inflexão à altura da discussão.
As máscaras estão caindo, os anticriptos estão se revelando, e é justamente esses anticriptos que devem ser combatidos. A Elizabeth Warren agora percebeu a ameaça ao dólar norte-americano com a autocustódia, e essa corrida aos bancos foi só o estopim de algo muito maior que está por vir. E logo em seguida ao colapso do Silicon Valley Bank e a garantia de resgate do bailout pelos reguladores, foram sacados 142 bilhões de dólares em 2 dias do Silicon Valley Bank. Por isso que, num ato contínuo, eles pediram a autofalência. E o colapso do Silicon Valley Bank expõe o fracasso do Fed em escrutinar os sinais de alertas sobre o sistema bancário norte-americano. O fato, gente, é que a corrida por saques de instituições de médio e pequeno porte continua nos Estados Unidos e vai ter que haver um amplo programa de resgate envolvendo talvez mais de 10 trilhões de dólares. Eu vou repetir. Mesmo após o resgate do Signature Bank, do First Republic Bank e do próprio Silicon Valley Bank, os americanos continuam sacando dinheiro dos bancos de médio e pequeno porte. Os analistas dão conta de que o Fed vai ter que fazer uma mega rodada de impressão contábil de dinheiro para salvar esse sistema. Algo em torno de 10 trilhões de dólares. É basicamente dobrar o balanço patrimonial do Fed que existe hoje. Aquele balanço patrimonial que o Fed prometeu enxugar, nas últimas 3 semanas, por assim dizer, ele pulou de 8,31 trilhões de dólares para 8,73. Vocês vejam a bizarrice do que está acontecendo. É por isso que a BTC está muito pressionada e não para de subir. E vai subir e vai startar uma mega corrida de touros, justamente porque a BTC foi criada para isso, gente. Ela foi criada como um contraponto à impressão ad infinitum de dinheiro. Para quem não sabe, a BTC foi criada em outubro de 2008, quando o Federal Reserve fez aquela mega rodada de impressão de 5 trilhões de dólares para salvar o sistema bancário falido norte-americano. Basicamente, eles deixaram só o Lehman Brothers quebrar. E aí, a partir de então, o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa ou uma instituição, ofertou à comunidade de devs na internet o código-fonte da BTC. O primeiro bloco foi minerado em janeiro de 2009 e desde então a BTC foi criada para isso. Talvez a BTC, desde a sua criação, estivesse esperando essa nova rodadona, não rodadinha, de impressão de dinheiro. E os investidores, os acionistas do Credit Suisse, que têm voto no conselho do UBS, já que o UBS foi comprado e eles receberam ações do UBS, vetaram qualquer pagamento de bônus ou premiação para executivos, já que é bizarro que durante quase uma década e meia os gestores do Credit Suisse receberam mais de 100 milhões de francos suíços em bônus e premiações e mesmo assim deixaram o banco quebrar. Eles proibiram que o novo board do UBS pague qualquer centavo em bônus para os executivos, porque seria premiar o fracasso, premiar a incompetência, porque os acionistas estão se perguntando: ninguém vai atrás do dinheiro desses gestores, desses executivos que durante uma década e meia receberam algo em torno de 280 milhões de francos suíços em bônus e agora vivem nas suas mansões, andando por aí nos seus jatinhos e foram premiados pela a mais absoluta incompetência. Eles estão dispostos a irem à justiça se o UBS resolver premiar ou pagar bônus para os executivos, porque
a própria sociedade suíça está vivendo uma crise existencial. Eles sempre foram o porto seguro do dinheiro do mundo. E premiar a incompetência é inaceitável. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Vai ter muito executivo querendo abandonar a barca do UBS. E com a tentativa de fazer uma ampla reforma no poder judiciário israelense, o Benjamin Netanyahu, conhecido carinhosamente pelo povo judeu em Israel como Bibi, acabou colocando essa tentativa de reformar o poder judiciário para escanteio. Até a administração Joe Biden entrou na jogada, dizendo que não iria admitir que a democracia mais consolidada do Oriente Médio passasse por uma crise dessa envergadura. Houve eclosão e convulsão social nas ruas de Tel Aviv. Agora o Bibi está dando um passo para trás e tentando negociar com o parlamento quais serão os próximos passos. Vamos acompanhar o desdobramento, já que é sabido e ressabido que Israel possui o artefato nuclear e é um elo muito sensível no conturbado equilíbrio do Oriente Médio. Gente, a BTC segue acumulando, agora nesse momento, a 28.327. Só lembrando aos senhores que é o dinheiro dos shortados que iniciou esse pump, que é muito bem-vindo. Ontem eu reportei aqui no canal, quando eu fiz a análise dos 5 minutos, que essa cunha triangular ia acabar explodindo para cima, muitos cavaleiros do apocalipse shortados vieram aqui no canal dizer que viram topo duplo, viram coisas do além, mas o fato, gente, é que a BTC ela se move respeitando um padrão em todos os ciclos. E os padrões estão se repetindo. Então, num primeiro momento, é o dinheiro dos shortados que faz a BTC dar o Sputnik. Como aqui foi liquidação de shortados alavancados vezes 20, vezes 30. Mas aqui, num segundo momento, é o dinheiro entrando mesmo no mercado spot. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot Kusama. Deixa eu ver como é que tá a Matic, que lançou a ZK EVM, a Zero Knowledge, que vai ser a primeira virtual machine com prova de conhecimento zero, emprestando instantaneidade às transações da rede Ethereum. É a principal solução de camada 2. Tá subindo mais de 5%. Daqui a pouco eu volto. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.